Imaginemos a seguinte situação bem curiosa. Uma pessoa acumula uma dívida daquelas gigantescas numa casa de bingo. Preenche um cheque, entrega lá na mesa e vai embora, suando frio. Nossa, o desespero deve ser enorme. Pois é, um pesadelo, né? Mas aí, no dia seguinte, essa pessoa liga para o advogado e descobre algo meio... bizarro assim. A lei brasileira não deixa o dono do bingo usar o juiz para cobrar esse cheque. Exato, o Estado meio que te protege de ser forçado a pagar essa conta. Isso, a pessoa está tecnicamente livre. Só que, e aí entra o detalhe, se por um peso na consciência essa mesma pessoa for lá e pagar a dívida por conta própria, o dinheiro nunca mais volta. Não tem devolução. Não tem como ir para o tribunal pedir o reembolso. E hoje a gente vai justamente desmontar essa lógica invisível, o sistema que rege os nossos acordos, os contratos e o nosso comportamento em sociedade. O que a gente está prestes a analisar é o maquinário interno do direito obrigacional. E para fazer isso, a gente tem em mãos um material sensacional. Sensacional mesmo. São as anotações de aula de Direito Civil 2, da Faculdade de Direito de Franca, elaboradas pela professora doutora Fabiana Maria Martins Gomes de Castro e que tem a monitoria do Frederico Vieira. E o legal é que esse material pega doutrinas super densas, né? De gigantes tipo Maria Helena Diniz, Flávio Tartucci e transforma num mapa claríssimo. Totalmente. E a nossa missão nessa análise profunda de hoje é ter uma visão de design de informação. Tipo, sabe aquelas instruções de prompt para a geração de slides? Ah, sim. Como se a gente estivesse montando uma apresentação de elite, nível McKinsey e OECD. Pegaria essa base histórica romana e traduziria para a geração Z. Menos texto, muito mais estrutura em tópicos, mas mantendo todo aquele rigor técnico, sabe? Fazer um slide mental limpo, moderno, usando metáforas visuais. E o que me chama a atenção logo de cara nesse material de Franca é que, antes de falar de multa ou contrato digital, a professora Fabiana foca no tal do vínculo jurídico. É a base de tudo, né? O vínculo jurídico? Pois é. No nosso primeiro slide, a gente teria lá a divisão clássica. Obrigação civil, a moral e a natural. A civil é tranquila, comprei algo, tem que pagar. Senão o Estado vem em cima. A moral é a gorjeta do garçom. Mas essa obrigação natural, que é o caso do bingo, é uma zona cinzenta muito doida. É fascinante. Para mim, a obrigação natural é a construção mais sofisticada dessa parte inicial do direito civil. Porque, bom, ela lida com as imperfeições da vida real, né? Como assim, imperfeições? Para entender isso, a gente pode usar uma teoria alemã clássica que divide a obrigação em duas partes. Tem o termo lá, Schuld, que é o dever de pagar, e o Haftung, que é a responsabilidade patrimonial, ou seja, o credor poder ir lá tomar seus bens. Tá, então o dever moral de um lado e a força bruta de cobrar do outro. Isso mesmo. Na obrigação civil, você tem os dois. Na natural, você tem o dever, o Schuld, mas não tem o Haftung, não tem a responsabilização forçada. Nossa, é literalmente uma dívida fantasma. O dever de pagar fica ali assombrando a cabeça do devedor, mas o credor não tem o caça-fantasmas, né? Ele não pode chamar a viatura ou oficial de justiça para forçar a barra. Excelente analogia visual. O direito sabe que a dívida existe, mas ele não empresta a arma dele, a força coercitiva, para cobrar. O Flávio Tartucci até descreve isso como uma obrigação incompleta. E o caso do bingo, que você citou no começo, exemplifica isso perfeitamente. Esse caso é um recurso especial do STJ, né? O número 14060487. Eu queria desembolar isso melhor, porque bingo no Brasil é sempre um assunto meio polêmico. Muito polêmico. Porque o dono não podia simplesmente cobrar. O Estado fingiu que o jogo não existia porque era ilegal. Então, o STJ fez uma divisão muito cirúrgica que precisava ser feita. Eles separaram os jogos em estritamente proibidos, os legalizados e os tolerados. Ah, tolerados. Sim, e o bingo, naquela época da decisão, funcionava amparado por umas liminares precárias. Não era uma atividade totalmente legalizada pelo Congresso, mas a polícia também não estava fechando as portas de imediato. O judiciário meio que tolerava temporariamente. Entendi. E aí, por ser tolerado,
o que acontece com a dívida? O STJ decidiu que essas dívidas não eram ilícitas ao ponto de serem crimes anulados, mas também não eram legais a ponto de merecer a força total do Estado para cobrar. Aí elas caíram bem na caixinha da obrigação natural. O Estado lavou as mãos. Falou tipo, olha, eu não vou prender ninguém por jogar, mas eu também não vou mover a máquina do judiciário para cobrar cheque de quem perdeu. É muito pragmático. Muito. E lembra do detalhe do reembolso, a irrepetibilidade do pagamento. Sim, que o dinheiro não volta. Se a pessoa paga voluntariamente, já era. Exato. Como a dívida existia moralmente e nos fatos, se você paga de livre vontade e expulsa o fantasma, o direito aceito consolida a transferência. A lei mapeia o comportamento humano de um jeito muito real, sabe? É quase assustador. E saindo dessa parte abstrata das dívidas, o roteiro da monitoria entra de cabeça na ação. É a parte da obrigação de fazer. A gente está falando aqui dos artigos 247 a 249 do Código Civil. Isso. Se a gente estivesse montando a apresentação aqui, sairia o ícone do contrato de papel e entraria, sei lá, um ícone de engrenagem, de trabalho manual. Uma ação, né? Suor, atividade. E o foco central aqui é separar o que é fungível do que é infungível. Exatamente. O legislador entendeu que nem todo trabalho é igual. Às vezes, o que importa é só o resultado impessoal. Outras vezes, o foco é em quem está fazendo o serviço. A tal da obrigação personalíssima ou infungível. O termo técnico em latim é intuito personae, ou seja, as qualidades da pessoa foram o motivo principal do contrato. Vamos colocar isso num cenário prático, então. Imagina que alguém contrata um arquiteto super famoso a nível mundial para projetar um museu. O traço do cara é único. Isso é uma obrigação infungível, certo? Ninguém mais serve. Perfeito, não tem como substituir. Mas e se no meio do caminho ele fala, perdi a inspiração, não vou mais fazer? Eu não posso pegar o estagiário dele e mandar terminar o desenho e cobrar a conta do arquiteto famoso, né? De jeito nenhum. A recusa voluntária nesse tipo de obrigação infungível trava tudo. Você não pode amarrar o arquiteto na cadeira e obrigar ele a desenhar, e também não pode jogar o serviço para terceiros. E o que a lei diz, então? O artigo 247 é direto. Se o devedor se recusar, e a obrigação é personalíssima, a única saída é converter isso em perdas e danos. O projeto do museu acaba ali, vira só uma discussão financeira de indenização. Entendi. Mas o roteiro traz um ponto muito bom do Pablo Stolzi Gagliano e do Rodolfo Pamplona Filho, a impossibilidade sem culpa. Ah, sim. E se o arquiteto sofreu um acidente grave e perdeu os movimentos da mão? É um fator imprevisível. Ele não teve culpa. Nesse caso, a obrigação simplesmente se extingue, sem perdas e danos para ninguém. Devolve-se o que foi pago antes e vida que segue. A punição só vem quando a pessoa se recusa por culpa própria. Certo. Agora vamos virar a chave para a obrigação fungível. Digamos que o museu já está pronto e a gente precisa levantar um muro provisório. Uma parede branca qualquer. Eu contrato uma empreiteira. É totalmente impessoal. Completamente diferente do arquiteto. Pois é. Se a empresa não aparecer para pintar o muro na segunda-feira, a minha reação jurídica é outra, né? Totalmente. O artigo 249 muda a regra do jogo aí. Nas obrigações fungíveis, o credor não precisa ficar refém de quem pisou na bola. O que importa é o muro branco pronto. Então, o credor tem o direito de mandar executar esse serviço por uma terceira pessoa e manda a conta para quem falhou. E chama outra equipe de pintura e repassa a nota fiscal para o inadimplente. Basicamente isso. Você resolve o problema prático primeiro. Mas vem cá, isso me leva a uma dúvida bem polêmica. Esperar um juiz autorizar a troca da empreiteira pode levar muito tempo. E se for, sei lá, um muro de contenção? A previsão do tempo diz que vem tempestade pesada amanhã e a obra vai desabar. O material fala do parágrafo único do artigo 249, a autotutela civil. Isso mesmo, uma exceção enorme na lei. Mas permitir que a pessoa tome a decisão sozinha, na urgência, não é legalizar a justiça com as próprias mãos? O direito não fica parecendo o Velho Oeste. Quem define o que é urgência na hora do desespero? Esse é o grande debate entre os juristas. Porque, a regra geral é que só o Estado usa força e resolve briga.
Ceder esse poder para a pessoa comum é perigosíssimo. Não medo, né? Imagina o abuso que pode rolar. Com certeza. Por isso que os autores batem tanto na tecla da tal urgência manifesta. Não é pressa para inaugurar a loja ou ansiedade. É o risco de um prejuízo irreparável de verdade. O material usa o exemplo clássico da construção civil de fazer a laje de concreto. A laje de concreto não pode esperar, né? O tempo de secar é exato. Exato. Se der o tempo de cura ou tiver uma tempestade, a física não vai esperar o juiz dar uma liminar. Tem que agir. Mas ainda assim eu fico pensando no desequilíbrio. Imagina uma corporação gigante cheia de grana. Eles decidem que o fornecedor pequeno está atrasado, atropelam o cara alegando urgência, contratam outro mais caro e metem o processo no pequeno depois. É um risco real. Mas o freio que o Código Civil coloca nisso é que a autotutela acontece por conta e risco de quem faz. O credor age agora, mas vai ter que prestar contas depois. Como assim? Se o credor fez isso, resolveu o problema emergencial e depois vai lá no tribunal cobrar o devedor original, o juiz vai analisar tudo com uma lupa. O devedor vai poder se defender. Se o juiz achar que não tinha urgência nenhuma, que foi má-fé da corporação gigante... Ah, o feitiço vira contra o feiticeiro? Exatamente. O credor que pagou o terceiro acaba arcando com o prejuízo integral. Ele não consegue o reembolso. É uma ferramenta cirúrgica, não uma carta branca para esmagar os parceiros comerciais, entende? Entendi perfeitamente. E já que a gente está falando de tentar fazer o outro cumprir a regra e evitar abusos, a gente tem que falar da súmula 410 do STJ, que é um ponto super forte na monitoria. Ah, as astrentes. Essa súmula mudou muita coisa. Sim. Quando alguém está enrolando para cumprir uma obrigação de fazer, o juiz costuma dar aquela multa diária, né? As astrentes. Mas por que o STJ precisou criar uma súmula só para dizer que o devedor precisa ser intimado pessoalmente? O que rolava antes disso? Rolava uma indústria de multas e um telefone sem fio terrível. Olha só. Antigamente, o juiz determinava, por exemplo, que a empresa tinha que tirar o nome do consumidor do Serasa e fixava R$ 1.000 de multa por dia se atrasasse. E quem ficava sabendo disso? A publicação saía no Diário Oficial apenas no nome do advogado da empresa. Aí muitos advogados, seja por serem desorganizados ou até por má-fé mesmo, viam a intimação e não avisavam o cliente. Nossa. E o cliente não ficava sabendo que o relógio da multa estava correndo? Pois é. A empresa achava que o processo estava lá, parado, tranquilo, quando, na verdade, a multa estava escalando exponencialmente nos bastidores. Tinha caso que a obrigação valia uns R$ 10.000 e meses depois o devedor descobriu que estava devendo R$ 500 mil só de multa. Caramba, R$ 500 mil. E tudo porque o advogado não passou recado. Então, a súmula 410 do STJ cortou isso na raiz. Para a multa ser válida agora, o próprio devedor tem que receber o oficial de justiça ou assinar um aviso de recebimento. A intimação tem que ser pessoal. A pessoa assina e fala, ok, tô sabendo. Exato. O diretor da empresa assina e sabe que a partir de amanhã o patrimônio da empresa vai começar a sangrar se não cumprirem a ordem. É um freio de segurança muito necessário. Bom, até aqui a gente viu muito movimento, né? Dívida, pintura de muro, arquiteto pulando fora de projeto, multas correndo contra o relógio, mas a parte final das anotações de Direito Civil 2 inverte tudo isso. Entramos nos artigos 250 e 251, a obrigação de não fazer. O dever de ficar parado. É muito interessante. É a abstenção, e muitas vezes abrir mão da liberdade custa muito mais caro que qualquer ação. A Maria Helena Diniz define a obrigação de não fazer justamente como o devedor diminuindo, de forma autônoma, a própria liberdade. Ele se compromete a não fazer algo que, se não fosse o contrato, ele teria todo o direito natural e legal de fazer. É a base de direito de vizinhança e até de regras de concorrência corporativa, né? Mas tem limites fortes aí. Sim, limites constitucionais. O Cristiano Chaves de Farias aborda isso com muita precisão, lembrando da dignidade da pessoa humana. Você não pode assinar um contrato que viola direitos fundamentais básicos. Tipo prometer que nunca mais vai dormir ou que não vai ter filhos? Exato. Um contrato que proíba alguém de casar ou adotar uma religião é totalmente nulo. Não importa quanto dinheiro tenha na mesa. Para a restrição de liberdade valer, tem que ter um motivo lícito,
geralmente econômico ou social. Por exemplo, assinar um termo dizendo que eu não vou construir um prédio de 5 andares para não tapar a vista do mar do meu vizinho de trás. Ou não revelar a receita secreta daquele refrigerante famoso. Perfeito. O segredo comercial é um ótimo exemplo. E quando há o descumprimento, as coisas ficam dramáticas. O roteiro traz 3 cenários. O primeiro é quando fica impossível manter a abstenção sem culpa do devedor. Tipo, se o governo desapropria o meu terreno e resolve construir uma torre de energia bem onde eu prometi para o vizinho que não construiria nada. Isso. A obrigação simplesmente se extingue, é força maior. O segundo cenário é quando tem culpa mesmo, a inexecução culposa. O cara constrói o prédio de propósito para irritar o vizinho. Aí o vizinho pode exigir a demolição e cobrar perdas e danos. E o terceiro cenário seria a urgência de novo? O credor indo lá e desfazendo a coisa por conta própria, se puder? Mas pensando nesse lado corporativo, no acordo de confidencialidade, o famoso NDA, o que mais me impressiona é a questão do tempo. Como assim o tempo? Tipo, se o cara constrói um muro, ele demora semanas, dá pra ver a obra acontecendo. Mas se um funcionário vaza o segredo industrial da empresa, o dano acontece numa fração de segundo. É instantâneo. E é aí que o material traz o artigo 390 do Código Civil, a mora automática nas obrigações negativas. Isso é brilhante. Explica melhor essa mora automática. Numa obrigação de fazer, se o pedreiro atrasa um dia, rola uma tolerância, uma negociação. Na obrigação de não fazer, não existe tentativa. O Washington de Barros Monteiro tem uma frase que resume perfeitamente isso. A mora se confunde com o próprio inadimplemento. Nossa. É tipo, no instante que a pessoa clica em enviar num e-mail anexando o código-fonte sigiloso para um concorrente, bum! Já está inadimplente no meio segundo que o e-mail sai da caixa. Exato, não tem aviso prévio, a infração é imediata. O devedor não pode dizer, tô 5 minutos atrasado na minha abstenção, espera aí que eu vou tentar manter o segredo de novo. Não tem como desfazer o envio do segredo. O gatilho da responsabilidade disparou e não tem volta. O ato proibido em si é o colapso da obrigação. A partir dali não tem mais o que preservar, só tem a sanção para ser aplicada, seja uma multa milionária de contrato ou perdas e danos pelo vazamento. O que nos traz de volta para nossa proposta de apresentação nível McKinsey, né? Essa arquitetura do Código Civil não é só um monte de regra velha de cartório. É quase um software, um código operando um mundo real. Com certeza. Ele mapeia as velocidades do mercado, resolve a dívida invisível do bingo, entende o talento do arquiteto, a pressa da urgência e a fração de segundo do vazamento de um segredo. Estrutura o caos das relações humanas de um jeito fascinante. Entender isso não é só teoria de faculdade, é entender as regras do jogo. Saber usar a autotutela e a súmula 410 pode salvar uma empresa em horas ou evitar anos de processos inúteis. Pois é. E para a gente não fechar essa análise profunda de hoje sem deixar uma pulga atrás da orelha de quem está ouvindo, eu queria puxar um último gancho sobre o tal do arquiteto famoso. A obrigação personalíssima. Opa, lá vem provocação. Imagina só. A gente passou esse tempo todo entendendo que algumas obrigações valem muito porque o ser humano que executa é único. O traço dele é insubstituível. Mas agora a gente olha pela janela e vê o boom da inteligência artificial. Nossa, verdade. Tá mudando tudo. Temos IAs emulando pintores, redesenhando projetos, escrevendo petição com o mesmo estilo de advogados reais. Se a máquina consegue replicar perfeitamente o talento que antes era só humano e de um jeito barato, será que o conceito de infungível vai acabar? é exatamente o que eu me pergunto. A linha entre o que qualquer um pode fazer e o que é exclusividade de um talento humano vai começar a desmoronar. Ou será que a nossa necessidade puramente emocional de saber que tem uma pessoa do outro lado vai ser a única coisa que vai manter essas regras vivas na justiça? Que reflexão, hein? O direito ensina a gente a cobrar o ser humano, mas talvez logo ele tenha que explicar o porquê a gente ainda quer contratar um. É um ótimo pensamento para a gente fechar. Fica aí a reflexão para quem acompanhou a gente tentar desembolar sozinho. Um abraço e até a nossa próxima imersão profunda.